Mahatma Gandhi foi uma daquelas figuras raras que passaram por esse mundo. Você certamente já ouviu falar desse indiano, ativista pela não violência, que foi o principal rosto do movimento de independência de seu país. Esse homem, tomado mundialmente como um herói, símbolo do pacifismo e da simplicidade, talvez tenha tido um lado totalmente obscuro que você, provavelmente, não faz a menor ideia. Eu sou Benjamin, um escritor da Fatos Desconhecidos que conta histórias sobre o lado oculto da humanidade. Já diria o ditado popular, vamos começar do começo. Gandhi foi um indiano nascido em 1869. Para ser mais preciso, no dia 2 de outubro. Na época, a Índia ainda era uma colônia britânica. Aos 19 anos, se mudou para a Inglaterra, onde estudou direito. Após concluir seu curso, partiu para a África do Sul, onde iniciou sua vida como ativista. Por lá, ele lutava pelos direitos da grande população hindu residente no país. Meu amigo Gandhi se tornou bastante conhecido por sua dedicação com a causa e principalmente por seus métodos pacifistas. Quando retornou para a Índia, em 1915, Gandhi já possuía a fama de um herói do povo. Assim, se aprofundou ainda mais em movimentos pelos direitos humanos, exigindo principalmente que a Inglaterra concedesse ao país a tão sonhada independência. Como você deve imaginar, a luta de Gandhi não foi fácil. Sendo preso por 2 vezes, o homem nunca ousou agir com violência contra seus adversários políticos. Era um exemplo. Suas maneiras de atrair atenção para sua causa geralmente incluíam realizar longas greves de fome, pregações públicas sobre a paz, o respeito e a tolerância religiosa. É inegável que o mundo seria um lugar melhor se todos agissem assim. Gandhi se tornou uma figura pública, tida como um grande herói pela maior parte da população indiana. Mesmo em meio a uma guerra civil, ele nunca deixou de pregar a paz e procurar a resolução de conflitos por meio de diálogos. Foi justamente a sua contribuição que trouxe em 1947 a independência do país, sendo, no entanto, dividido em 2: a Índia para os hindus e o Paquistão para os muçulmanos. Porém, devido à forte rivalidade entre as duas religiões, a luta de Gandhi ainda não havia chegado ao fim. O já debilitado homem, e digo debilitado mesmo, você precisava ver como estava magro. Bom, prosseguindo. O debilitado homem continuava realizando longos jejuns, sempre que alguma onda de violência atingia a população. A fama de santo de Gandhi percorria o mundo. Milhares de pessoas se inspiram até hoje em sua filosofia de vida, buscando alcançar sempre a tolerância e a paz. Gandhi acabou sendo morto em 1948 por um hindu que disparou 3 tiros contra seu peito. A razão desse seu assassinato se deu por conta de que alguns hindus não achavam certo que os muçulmanos tivessem ficado com uma parte da Índia e culpavam Gandhi por essa situação. A comoção por sua morte tomou conta do mundo inteiro. Apenas seu cortejo fúnebre durou 5 horas. A tristeza era enorme. Ao fim, seu corpo foi colocado em uma jangada no rio Yamuna. Em seguida, foi incinerado, como manda a tradição hindu. Agora que refresquei um pouco sua memória sobre a importância de Gandhi na luta pela paz mundial, eu peço licença para mexer um pouquinho com suas crenças. Algumas hipóteses contadas sobre a sua vida pessoal mostram que talvez Gandhi não tenha sido esse homem maravilhoso que a maioria das pessoas conhece. Existem relatos que entregam uma outra versão do famoso ativista. Algumas dessas teses dizem que,
Ao contrário de um bom moço, Gandhi poderia ter sido na realidade um racista, pedófilo e envolto em algumas polêmicas com o nazismo. Ashwin Desai e Gulan Vahed são dois escritores conceituados que dedicaram 7 anos de suas vidas pesquisando sobre Gandhi. Os dois viajaram para a África do Sul em busca de respostas sobre como realmente era sua vida pessoal. Por lá, os amigos ouviram diversos relatos de que Gandhi talvez possuísse uma faceta bastante racista contra os negros. Ao que dizem, Gandhi deixou claro diversas vezes que via uma grande diferença entre os indianos e os africanos. Para ele, os indianos eram inegavelmente superiores à população negra. Certa vez, ele até mesmo escreveu uma carta ao Parlamento de Natal, uma província sul-africana, dizendo que não seria justo que seu povo dividisse celas de prisão ou leitos de hospitais com os negros. Outro fato que colabora para tal título de racista é que, no geral, Gandhi lutava apenas por seu povo, mesmo observando de perto o sofrimento e a miséria da população carente africana. Ele nunca se manifestou a respeito. Seu neto, Rajmohan Gandhi, que também se dedica a estudar a vida do avô, justificou tais ações dizendo que devemos ter em mente que os tempos eram outros e que Gandhi chegou na África com 24 anos. Logo, sua jornada pelo país abriu sua mente, fazendo com que ele perdesse tais conceitos ultrapassados. Mas talvez a maior polêmica envolvendo Gandhi seja em relação à sua vida sexual. Como você provavelmente sabe, ele adotou o celibato, ou seja, deixou de praticar sexo. Mesmo assim, continuou casado com sua esposa, com quem estava junto desde os 13 anos de idade. Porém, o problema surge de algumas informações dadas por pessoas próximas ao culto que Gandhi promovia. Segundo essas pessoas, para testar sua capacidade de celibato, Gandhi se deitava nu com diversas mulheres, sendo algumas delas garotas bem jovens, até mesmo sua sobrinha neta. O intuito desse experimento bastante estranho era conseguir passar uma noite inteira ao lado do corpo nu de uma mulher ou de uma menina sem se excitar ou ter pensamentos voltados a relações do tipo. As cobaias geralmente eram mulheres escolhidas por ele, que deveriam obedecer às ordens sem questionar. Não se sabe ao certo o que aconteceria caso ele não resistisse a tal tentação. Prática estranha e duvidosa, não é? Para deixar as coisas ainda mais difíceis. Às vezes, Gandhi propunha alguns desafios sensoriais. Pedia para que suas cobaias se despissem dançando em sua frente, algo que podemos classificar como striptease. Isso servia apenas para testar se ele ficaria ou não excitado com aquilo. Gandhi também tomava banho com tais mulheres, dizendo ser uma prova de resistência. O indiano jurava que, durante todo o banho, mantinham seus olhos bem fechados. Outra pessoa que sofreu um pouco foi sua esposa. O próprio Gandhi admitiu que, com frequência, a agredia fisicamente alguns anos antes de se tornar ativista. Além disso, eu já ouvi relatos dizendo que constantemente ele a humilhava com suas palavras duras e apelidos ofensivos. Outro fato duvidoso é que, quando ela teve pneumonia, Gandhi não deixou que sua esposa recebesse penicilina, o antibiótico que os médicos disseram que poderiam curar a mulher. Infelizmente, devido a isso, ela acabou falecendo. Você tem que entender que a penicilina era algo estranho para ele. Além do mais, não é do caráter de sua religião recorrer a tais práticas. Ele temia que o remédio pudesse piorar a situação de sua esposa. Para ele, era uma substância estranha que seria aplicada dentro do corpo dela. Cada cultura e seus costumes. Você não deve estranhar, nem se sentir superior por conta disso.
Gandhi também se envolveu em algumas polêmicas com o nazismo. O ativista chegou a escrever cartas para Hitler, o chamando de grande amigo, e chegou a dizer que os outros países não deveriam atacar a Alemanha, pois tudo poderia ser resolvido no diálogo. Agora resta a pergunta: Hitler iria mesmo parar seu plano por uma simples conversa? Além disso, se você entende um pouquinho da cultura indiana, sabe que a sociedade por lá é dividida em castas, sendo os Dalits como o nível mais baixo. Essa casta sofre inúmeros preconceitos e é constantemente desprezada, servindo apenas para fazer trabalhos que mais ninguém gostaria de realizar. O ponto é que, mesmo Gandhi lutando tanto pela igualdade, ele não acreditava que tal sistema deveria desaparecer. Para ele, os Dalits mereciam a forma de vida que levavam e que não era a tarefa dele lutar por tal casta. Até hoje, os Dalits sofrem por conta dessa divisão. Mesmo com os esforços de ONGs e até mesmo do próprio governo indiano, atualmente os Dalits ainda são humilhados e abusados por uma parcela da população da Índia. Será que Gandhi também não os enxergava como seres humanos? Ou será que de alguma forma ele se beneficiava dessa divisão de castas? Bom, sabemos que nem todos são perfeitos e que talvez tais histórias podem não ser totalmente claras sobre os fatos, mas é estranho pensar que tantas pessoas relataram as mesmas características em Gandhi. Suponho que sua cabeça possa estar um pouco confusa agora. Quem poderia imaginar que um homem considerado quase um santo poderia ter tantas controvérsias em sua vida, não é? O vídeo de hoje vai chegando ao seu fim. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui no canal Fatos Desconhecidos.